mais coisas do que Jesus fez no passado e na vida de outras pessoas. Vamos então para os 3 conselhos. O primeiro, o que não entendo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Se você não entende, seus ouvintes também não vão entender. Estude bastante antes de pregar. O segundo conselho sobre o que pregar é: o que não creio. Em 1 Coríntios 2, 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Charles Spurgeon diz que os sermões têm a probabilidade de quebrantar o coração do ouvinte, são aqueles que antes quebrantam o coração do pregador. Enche-se primeiro para depois pregar para os outros. E o último conselho sobre o que pregar é: o que não vivo. Romanos 2, verso 21 diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 29 diz isso, porque vivia sua mensagem antes de pregar. Procure praticar o que prega e pregar o que pratica. Pregue o que você entende, crê e vive. Como conclusão, 2 Timóteo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Você está disposto a deixar o Espírito Santo te usar para pregar a mensagem de Deus? Se sim, vamos passar então para os nossos 12 passos de como preparar sermões poderosos. Esses 12 passos foram elaborados pelo pastor Derek Morris. Ele é presidente da Hope Channel, é a rede de televisão internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seu livro O Poder da Pregação Bíblica. E o primeiro passo então que ele coloca é: escolha uma passagem para pregar. Escolher o verso ou capítulo principal primeiro facilita a montagem do sermão. Um sermão sobre um capítulo não tem condições de focar em muitos detalhes, mas um sermão de um trecho tem possibilidade de examinar o texto de forma mais profunda. O segundo passo: estude a passagem e faça anotações. Considere o contexto em que foi escrito, localize palavras-chave no texto, descubra o significado das palavras-chave, anote todas as ideias à medida que for lendo. O terceiro passo é: descubra a ideia exegética da passagem. Vamos lá, tema é a resposta da pergunta, sobre o que o texto está falando. E aí você pode perguntar para a própria Bíblia: o que, por quê, quando, como, onde, quem, de que assunto trata o texto ou o que aconteceu. Vamos fazer um exemplo. Deuteronômio 31, verso 6 diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Você precisa ler alguns versos antes e depois para entender melhor o contexto. E aí, através desse texto, nós começamos a fazer a pergunta: qual o contexto dele? É um incentivo. Quem está falando? É Moisés. Quem são os ouvintes? Filhos de Israel. O texto não responde o que, quando, como e onde, mas o texto responde: por que ser forte e corajoso? Quem deve ser forte e corajoso? O complemento responde à pergunta: o que o texto está dizendo a respeito do tema? O próprio texto responde: por que ser forte e corajoso? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, o tema mais o complemento é igual à ideia exegética. Facilitou agora o significado da palavra exegética. Então, precisamos tirar a ideia exegética da mensagem. Moisés incentivava os filhos de Israel a serem fortes e corajosos, porque o Senhor estava com eles e não os abandonaria. Quarto passo: elabore a ideia da pregação. Uma frase simples e marcante que você deseja que seus ouvintes se lembrem do poderoso sermão bíblico que preparou e coloque em prática em sua vida. Moisés não era o pregador, agora é você. Você não fala aos filhos de Israel, mas à igreja local. Frase simples de impacto: você pode ser forte e corajoso porque o Senhor está com você. Isso precisa ficar claro como um cristal em sua mente antes de continuar seguindo os passos.
Quinto passo, estabeleça seu objetivo. Por que você está pregando esse sermão? O que você está tentando realizar? Qual o seu objetivo? Quem vai ouvir? Estas pessoas são familiarizadas com a palavra de Deus? Que mudanças necessitam ocorrer em seus pensamentos, sentimentos e em seu comportamento? Sua intenção, objetivo, é elucidar, ou melhor, explicar a passagem da Escritura, provar sua validade, aplicar à vida de seus ouvintes uma verdade que todos já conhecem. Você poderá usar os 3 objetivos, mas na maioria das vezes você vai utilizar apenas um. Conhecer o objetivo é fundamental para os próximos passos 7 e 9. 6. Escolha a forma do sermão. Utilizar a mesma forma de sermão sempre fica monótono e pode não ser adequado. As formas de sermão podem ser tópicos, dividir o texto de forma natural sem acrescentar temas que não têm ligação com o texto. Narrativa, contar a história do início ao fim, narrar na terceira pessoa e ir aplicando para o presente, narrar na primeira pessoa. Estudo bíblico, usar o texto base em conjunto com vários outros para validar o tema. A estrutura básica de um sermão é introdução, vamos ver no passo 8, tópico 1, versículo base, argumentação, ilustração e pré-apelo. Tópico 2, versículo base, argumentação, ilustração e pré-apelo. Tópico 3, versículo base, argumentação, ilustração e pré-apelo. Conclusão, veremos no passo 9. Veja que o tópico 1, 2 e 3 seguem sempre a mesma lógica. Passo 7. Reúna os materiais de apoio, livros, revistas, ilustrações, fatos, citações. Escolher uma ilustração ou música antes do 7º passo pode te forçar a fazer um sermão da história ou música, ao invés de um sermão bíblico. Ao contar uma história, verifique se é verdadeira ou informe se é fictício. 8º passo, desenvolva a introdução. Somente com a ideia do sermão completo é que podemos desenvolver a introdução. A introdução deverá atrair a atenção dos ouvintes, relacionar-se a uma necessidade presente dos ouvintes, introduzir a parte principal do sermão. Passo 9. Elabore a conclusão. Na conclusão, temos 3 objetivos importantes: fazer um resumo da mensagem, fazer a aplicação da mensagem e fazer o apelo. Volte para o 5º passo se tiver dúvidas no que falar na conclusão. Qual é o objetivo final? Que mudanças de pensamentos, sentimentos ou comportamentos gostaríamos de ver em seus ouvintes? Ser claro, breve e específico. Passo 10. Agora sim, escreva o sermão. Só agora estamos prontos para escrever o sermão. Escreva de forma oral. Sermão não é artigo científico. Use palavras simples, de acordo com o que os ouvintes entendam. Lembre de repetir o tema do sermão várias vezes durante a mensagem. Não tente escrever um rascunho perfeito logo na primeira vez. O processo de comunicação ele é da seguinte forma: 7% em palavras, 38% em interpretação oral e 55% na linguagem corporal. 11º passo: repasse o sermão como se estivesse caminhando com ele como um guia turístico. O objetivo é a internalização e não a memorização do sermão. Anote as lições aprendidas durante a sua caminhada e faça as mudanças e correções. Repasse o sermão 5 vezes antes de pregá-lo. Pense, como vai pronunciar as palavras, nos gestos, em auxílios visuais? Faça um resumo de 1 minuto do seu sermão. E 12º passo, ouça enquanto prega. Se liberte do texto. Primeiramente, ouça a voz de Deus. Ele enviará novas ideias e aplicações em sua mente. Em seguida, ouça seus ouvintes. Eles vão se comunicar com você tanto verbal como não verbal. Olhe para as pessoas. Seja inclusivo. Não pregue como se falasse somente para uma ou algumas pessoas. Você vai acessar a minha página no YouTube e lá você vai ter todos os vídeos para você assistir. A cada semana nós vamos estar postando um vídeo para você.